Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu peço desculpa por decepcioná-los. Eu sou também uma grande admiradora de Peixinho. Peço que tenham compreensão para comigo, porque eu não tenho nem um pouquinho daquele facho de luz resplandecente que ele tem, mas a mensagem divina, ela sempre tem ressonância em nossos corações, por mais imperfeito que seja o orador. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e para Ele sejam os nossos propósitos mais elevados. Quero agradecer também ao convite da casa. Para mim é uma grata satisfação, principalmente por conta do tema Meu Reino Não É Desse Mundo, um dos capítulos mais belos do Evangelho segundo o Espiritismo. E agradecer também às meninas que abrilhantaram com a sua música e nos envolveram nessas vibrações de paz, e a presença de todos vocês. Precisamos rememorar as cenas do cristianismo primitivo para entender em que circunstâncias Jesus proferiu essas santas palavras: meu reino não é desse mundo. O capítulo 18 de João Evangelista narra justamente essa cena, a cena da paixão do Cristo. A paixão que é o apogeu do messianato do Cristo, que soube durante toda a sua existência nos ensinar através do exemplo, das palavras proferidas e daquelas que não foram ditas, das suas ações em prol do bem e das ações que ele evitou de fazer, a fim de nos ensinar a legítima fraternidade e caridade. Então, nós estamos no exato momento quando Jesus foi preso, através do beijo de Judas na sua fronte, identificando-o como um suposto malfeitor comum. Jesus então é preso, é levado perante Anás e Caifás para ser interrogado. E quando lá chega Anás e Caifás, o então sumo sacerdote, o homem que tinha o poder religioso máximo dos judeus, responsável pela orientação moral de tantas pessoas, vira-se para o ser de excelentíssima grandeza, para esse sol que nos abrilhantou com o seu messianato, e lhe pergunta: qual crime tu cometeste? Fala-me para mim do que vós dissestes nas sinagogas e no sinédrio. Que palavras, que mensagem é essa que vós trazeis como suposto Messias? E o que é que os vossos discípulos repetem? Defenda-te. Diz para mim qual o teu delito e explica-me por que considerais a ti mesmo como o Messias. E diante daquela injúria, Jesus, na sua calma, na sua mansuetude e serenidade imperturbável, lhe olha com um olhar cheio de ternura e de compreensão. E lhe responde apenas: eu falei na sinagoga e no sinédrio. Eu falei em público e nunca às escondidas. Portanto, ao invés de interrogar a mim, interroga aqueles que me ouviram e pede ao povo que dê testemunho daquilo que eu disse. Veja que resposta polida, transbordando honradez, sem ferir em momento algum a suscetibilidade de Caifás e dando-lhe um ensinamento, defendendo-se, mas sem proferir nenhuma palavra ao próprio respeito pessoal, defendendo a mensagem de que ele era portador. E o que é que acontece? Um dos soldados romanos, amando de Caifás, vira para Jesus e esbofeteia-lhe na face. E o que foi que Jesus fez? Precisamos nos lembrar do que ele exortou que nós fizéssemos se estivéssemos no lugar dele. Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, versículos 38 a 39. Jesus disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau que se acerque de vós. E se alguém lhe bater na face direita, dá-lhe também a face esquerda. E foi justamente isso que ele fez, e mais, fez uma pergunta. Imagine nós, sendo esbofeteados na face, a troco de nada, sem que nem para quê. Será que nós nos lembraríamos de fazer uma pergunta? E Jesus pergunta: por que me bateste? Se eu fiz mal,
Repreenda-me, ensina-me o bem, mas se nada fiz de mal, por que me bateste? Jesus nos ensina duas coisas. Primeiro, um ensinamento psicológico, que mais tarde, no século XIX, foi desdobrado pela psicanálise freudiana, mecanismos de fuga do ego, em especial o deslocamento. Quando nós nos sentimos muito angustiados por alguém que nos fere, nos magoa, nós deslocamos a nossa agressividade em alguém com o qual, geralmente inferior a nós podemos fazer essa violência. E o soldado romano faz justamente isso com Cristo, indefeso na sua frente, com as mãos manietadas, num ato de extrema covardia, porque o Cristo não teria como lhe defender. Ele nunca poderia fazer isso perante Caifás, que era o seu Senhor. E o outro ensinamento de Jesus é com relação à pedagogia. Pedagogia, essa ciência da educação que veio a se desenvolver muitos anos mais tarde, e naquela época Jesus já era o pedagogo por excelência. Ele ensina como nós devemos educar, não apenas nas escolas, mas sobretudo no nosso seio familiar. Se alguém faz o mal, nós temos que ensinar a fazer o bem, porque não é constrangendo o ser e agindo com violência que nós vamos propagar o bem. Vamos propagar ainda mais o mal. E Jesus, nessa cena aterradora, tendo agido dessa forma completamente pacífica, é arrastado para o pretório. O pretório, a casa do governador de Roma, então Pôncio Pilatos. Por quê? Os judeus fazem isso porque eles não tinham absolutamente argumento nenhum para condenar Jesus e queriam condená-lo até a crucificação, a pena máxima dos malfeitores comuns. Por isso eles levam o libelo para o governador de Roma, fugindo então desse ambiente circunscrito religioso, a fim de que ele fosse condenado pela lei e pela justiça da época. E quando ele chega lá, Pôncio Pilatos, sem entender, sai e pergunta: mas que mal esse homem fez? Quais são as impugnações que vós, judeus, levantais contra esse homem? E eles não têm absolutamente nada a dizer. Entregam Jesus nas mãos de Pilatos para que ele faça a justiça e decida por si só. Pilatos não queria crucificar o Cristo, mas Pilatos, como governador de Roma, também não queria se indispor com Antipas, o então César da época, se indispor dentro das suas conveniências políticas. Vejamos que Pilatos não tinha envolvimento nenhum com a mensagem cristã. Ele tinha outras convicções, se é que as tinha, religiosas, mas ele era um homem responsável pelos cidadãos de Roma e teria que dar alguma resposta. Então, começa o diálogo, um dos diálogos mais célebres do Evangelho de Jesus. Pensem num tribunal do tamanho desse salão. Pessoas, gentios, que não conheciam a doutrina cristã e alguns cristãos. E dois governadores. O governador de Roma, na figura de Pôncio Pilatos, e o governador do orbe terrestre, o arquiteto divino, aquele que esculpiu todas as belezas do planeta Terra, Jesus, ali, frente a frente com Pilatos. Jesus teria todos os mecanismos, todos os recursos para desmascarar aquela situação. Ele teria todos os argumentos irretorquíveis para se livrar daquela condenação. Mas o que ele faz não os usa. E é exatamente essa a mensagem do Cristo. Nós temos que ser incentivados com este guia e modelo para seguirmos sempre o caminho certo, ainda que recebamos as impugnações, o virar de olho, as injúrias, as maledicências e as incompreensões de todos os nossos irmãos que caminham conosco. Nós precisamos pegar a nossa cruz, colocar nos ombros e seguir a despeito de qualquer posição em contrário, porque isso é agir com honra, isso é agir com Jesus. E se nós somos espíritas,
Nós estamos procurando reviver, à custa do nosso próprio esforço, o cristianismo primitivo. Por isso, aqui hoje, estamos falando dele, do nosso mestre. Então Jesus estava perante Pilatos e Pilatos começa a perguntar: então, és tu o rei dos judeus? E Jesus começa com uma pergunta. Jesus gostava de fazer perguntas, né? Dizes isso por ti mesmo ou estás a repetir aquilo que lhe disseram? Em outras palavras, Jesus foi arrastado ao pretório pelos judeus a mando do sumo sacerdote. E os judeus disseram que ele era culpado. Pilatos acreditava naquilo ou estava repetindo este conceito? Parêntese, aquela era a época da Páscoa. E os soldados, a mando do sumo sacerdote, não quiseram entrar no pretório para não se contaminar, a fim de não se misturar com os gentios e estarem limpos para a Páscoa. Veja que contrassenso. O rito exterior. Jesus, então, era o Cordeiro de Deus que seria imolado na própria Páscoa. E aí, Pilatos pergunta a Jesus: então, és tu o rei dos judeus, sim ou não? E Jesus não diz nem que sim, nem que não. Meu reino não é deste mundo. E essa resposta de Jesus já nos faz ter conclusões maravilhosas. Ele não negou que era rei, mas não era o rei dos judeus. Jesus tem uma realeza moral que é superior a todo e qualquer culto ou crença ou povo. Jesus traz consigo a ressonância da mensagem divina no seu apostolado, no seu messianato. E era dessa realeza que ele estava dizendo. Não é um reino transitório, um reino material, em que ele iria ser o príncipe sobre a terra e ter todos os súditos aos seus pés. É um reino transcendente, imortal e que só faria sentido na reencarnação, a última cena da paixão do Cristo. Mas Pilatos não conseguiria abarcar a profundidade daquelas coisas. E Jesus continua: o meu reino não é deste mundo, porque se o fosse, os meus ministros aqui estariam para me representar e eu não estaria manietado na sua frente. E então, Pilatos continua buscando uma confissão e o Cristo finalmente lhe diz: mas foi para isso que eu vim, para dar testemunho da verdade, e aqueles que são de verdade irão ouvir a minha voz. E Pilatos lhe pergunta: o que é a verdade? Jesus se cala. Pilatos ainda não tinha a compreensão que nós temos hoje, porque passados mais de 20 séculos e com o apoio e o suporte da doutrina espírita através da razão, nós vemos que a mensagem do Cristo tem toda a razão de ser e é lógica. Acreditamos que, através da reencarnação, nós temos um móvel do progresso e voltando para o planeta de provas e expiações, sucessivas vezes, estamos trocando de papéis e vivenciando no contato com o outro experiências que vão nos fazer melhor. E quando nós vemos nos relacionamentos agressivos, doentios, relacionamentos que não prezam pelo equilíbrio, nós vemos o quanto que nós temos fracassado em matéria de relacionamento com Deus. Porque o meu relacionamento com o outro é uma poderosa métrica do amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas. Nós estamos aqui, meus amigos, no mesmo barco, num planeta de provas e expiações, convivendo juntos com um objetivo apenas: evoluir. Mas não se trata de uma maratona para ver quem chega primeiro ao pódio. Nós estamos fadados ao progresso. Todos nós chegaremos ao pódio, uns antes, outros depois. E os que chegarem primeiro precisarão voltar para ajudar aqueles que ainda estão a caminho. Não por punição, por mérito. Como Jesus voltou para ter conosco sem precisar. Voltou para ter conosco por amor. Nós, quando tivermos evoluído o suficiente,
nos livrados das nossas imperfeições morais, também sentiremos essa ânsia dentro de nós de retornar por amor, assim como os missionários que vieram. E o interessante dessa passagem é que Jesus não está falando só para Pilatos, ele está falando para nós. Quando Jesus disse: "Para isso eu vim, para dar o testemunho da verdade", e foi por outra razão que nós estamos aqui, para isso nós também viemos, para dar os nossos testemunhos pessoais, seja convivendo com um parente difícil, seja sofrendo a ingratidão de um filho que não reconhece o nosso desvelado amor, seja sofrendo a solidão num karma específico, porque provavelmente outrora nós malbaratamos a santidade familiar, seja através de um trabalho à custa de muito esforço, em que a gente vai claudicante, lutando dia a dia para conseguir o suor do sustento e não sobra quase nada no final do mês, porque provavelmente quando nós fomos abastados de recursos materiais, prodigalizamos. Nós também viemos para isso, para o nosso testemunho. Muitos de nós imploramos para reencarnar mais uma vez na Terra. E aqui nós estamos. E o que é que nós fazemos quando somos interrogados, quando passamos por uma situação difícil? Precisamos, como Jesus, elevar os olhos a Deus e pedir que seja feita a vontade soberana, assim como Cristo também fez. Porque se nós não nos lembramos daquilo que aconteceu no nosso passado, é por acréscimo de misericórdia. Talvez nós não suportaríamos. Há uma mensagem de Emmanuel em que ele vai falar sobre o estranho delito, e ele vai justamente comentar isso. Jesus recebeu essa injunção, foi interrogado, flagelado, sem ter cometido crime algum. E ali estava ele e Pilatos perante um impasse. Mas Pilatos não queria tomar a decisão sozinho. Chamou Políbio, um dos seus asseclas, e Políbio disse: "Olha, Pilatos, não é por nada não, mas o povo que está aí fora é carniceiro. Eles não vão sossegar enquanto você não apresentar este homem morto. Eu sugiro que você flagele e suplicie, para de alguma forma amainar o ódio dessa turba ensandecida que pede a crucificação desse homem." E assim Pilatos o faz. O Cristo é vergastado, açoitado, como se fosse um prisioneiro comum. Antipas havia lhe colocado uma coroa de espinhos na sua fronte, uma cana imunda no lugar de cedro, para representar que aquele era o seu reinado. E o Cristo aceita o seu testemunho com extrema resignação e bondade, tendo melancolia e pena daqueles homens que eram os porta-vozes do escândalo, como ele mesmo referenciou mais de uma vez no seu evangelho. O escândalo é necessário, mas ai do escandaloso. E na obra Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel que nessa época estava encarnado como Públio Lentulus, esteve com Jesus, senador de Roma, tinha mais poder, portanto, do que o próprio Pôncio Pilatos para interceder ao seu favor. Não o faz. Emmanuel vai narrar. O senador de Roma entra então na área onde o Cristo estava sendo supliciado e observa as vestes ensopadas de sangue. O senador de Roma não conseguiu encarar o Cristo face a face. Aquele olhar cheio de compreensão e ternura compungiu-lhe o coração. E o Cristo olhava para ele com a mesma melancolia de sempre, como que a lamentar a cena deplorável que eles houveram feito. Então observe, meus amigos, que este santo homem, mesmo comparado com Barrabás, um criminoso comum, odiado pelos convivas da época, que todos sabiam que era um bandido, quase sem jeito, crucificaram o Cristo a despeito de Barrabás. Mas a grande cena desse apostolado de Jesus e da paixão só faz sentido quando, após a crucificação, o Jesus exulta, aquele Jesus humano,
ele volta a se plenificar com o seu eu interior de forma indissociável e brilha, fulgurante, mostrando que a vida continua, mostrando que a vida é imortal. E só nesse momento é que tudo faz sentido, porque, convenhamos, se o Cristo e os seus discípulos houvessem sofrido tudo para tudo acabar com a morte, seria uma extrema injustiça a mensagem de que ele era portador. Mas através da comprovação da verdadeira vida, da vida imortal e da sobrevivência além da existência física, tudo faz sentido. Portanto, o meu reino não é deste mundo significa que a vida futura é o ponto central do ensinamento do Cristo. E se nós estamos convictos dessa verdade, por que é que perdemos o sono com as preocupações do nosso dia a dia aqui na Terra? Por que é que nós perdemos a nossa tranquilidade, esquecendo que somos espíritos em primeira instância, ora encarnados no corpo? Por que é que nós nos deixamos levar pelas imensas distrações materiais, sobrepujando de importância em relação à nossa vida espiritual? É porque nós estamos esquecidos dessa mensagem. Nós estamos aqui e precisamos viver no mundo, mas a nossa essência não é do mundo. A nossa essência é a essência espiritual. Portanto, os recursos que nós temos, os talentos, como falado mais de uma vez nas parábolas de Jesus, são esses recursos materiais ou os dotes da inteligência, da sabedoria, da eloquência, de eu saber convencer as pessoas através dos meus argumentos que eu devo utilizar para o meu crescimento e para o crescimento do outro. Eu não devo prodigalizar os recursos a despeito do meu próprio orgulho e do meu egoísmo, usando as pessoas como eu uso as coisas, porque as pessoas estão aqui para me servir. Isso é uma tremenda ingratidão. Nós somos todos devedores de misericórdia do Criador, que permitiu não apenas a nossa existência física, a fim de que nós pudéssemos evoluir, mas permitiu o convívio com pessoas que nós qualificamos como difíceis, a fim de que nós pudéssemos ter a possibilidade de aprimorarmos-nos moralmente. Porque cada um de nós pode se aperfeiçoar intelectualmente sozinhos, autodidatas, estudando por conta própria, mas moralmente é impossível, porque eu não posso exercitar a paciência se eu não convivo com alguém que me tira do sério. Eu não posso exercitar a indulgência para com as imperfeições alheias se eu conviver com anjos. Eu não posso praticar a caridade se nada me faltar nem ao outro. Eu não posso ser tolerante se o outro não tem razões mais do que suficientes de cultivar e de me apontar esses defeitos que ainda estão enraizados dentro de mim. Portanto, com olhos na vida futura, vivendo a vida presente, é que nós temos que viver. E o Espiritismo nos dá essa exata noção. É por isso que no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai dizer que a realeza de Jesus, essa realeza moral imarcessível, nos mostra o guia e modelo para que nós tenhamos paciência com as provas que nós estamos enfrentando. A vida é o nosso patrimônio divino mais precioso. Pensar em dar cabo dela, jamais. Não há crime maior do que tirar a própria vida. Por mais que a prova esteja difícil, Deus, que é Pai, só dá uma cruz que nós tenhamos a capacidade de carregar. A grande questão é que muitas vezes nós subestimamos a nossa capacidade. Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vai dizer: a vontade é a maior de todas as potências do espírito. Isso significa que se eu tiver vontade, eu posso fazer qualquer coisa, mesmo aquilo que os outros acham que eu não posso e mesmo aquilo que eu mesma acho que me é impossível.
Jesus disse isso, em outras palavras, quando ele falou: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. E a luz brilha com uma capacidade infinita, reunindo dentro de si mesma os elementos que a fazem fulgurar cada vez mais. A luz não pergunta: mas eu tenho que iluminar essa sala agora? Quando nós ligamos o interruptor, a luz simplesmente acende. A luz não contesta. A luz não pergunta quem ela vai iluminar. A luz simplesmente ilumina. E nós temos sido luz? Ou temos questionado as resoluções do Criador ao nosso respeito? Mas por que uma prova tão pungente? Mas por que uma situação tão difícil? Por que não a alegria? Por que não uma vida ditosa e venturosa só com pessoas que eu ame? Porque meu reino não é desse mundo. A aventura e a felicidade inexcedíveis não são desse mundo. Aqui é a hora de plantar, é a hora de semear. Nós somos os obreiros do Senhor, os trabalhadores da última hora, como gostam de dizer os espíritas. Nós somos os semeadores e precisamos espalhar as nossas sementes para cultivar e colher flores no futuro não muito distante, mas que nos lembremos da qualidade das nossas sementes, porque assim como nós podemos espalhar flores, podemos também espalhar espinhos. E, embora a semeadura seja ao nosso dispor, à nossa vontade, a colheita, ela é sempre obrigatória. Mas através do Espiritismo, nós temos essa certeza e essa esperança no futuro, que aquilo de bom e de bem que houvermos feito, fatalmente nós colheremos. E além disso, precisamos entender que a morte é a nossa porta de libertação. A morte não é o fim, ainda que temporariamente nós estejamos apartados dos nossos parentes e afetos mais queridos, ainda que temporariamente nós sintamos a dor da saudade nos constrangendo os nossos corações, precisamos internalizar esse conceito. Os mortos estão de pé, como diz Humberto de Campos. Os mortos têm voltado ao longo desses anos escrevendo obras preciosíssimas na literatura espírita, e quanto nós não aprendemos com eles. Assim também os nossos afetos. Um afeto legítimo é um liame, uma conexão entre espíritos, e essa conexão ela é imaterial. Portanto, a morte não pode acabar, nem fragilizar os laços de afeto e de amor que nós cultivamos. É como no capítulo de Evangelho do Espiritismo, quando diz que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. As reencarnações e as vidas sucessivas não quebram, não enfraquecem esses laços de fraternidade e de amor que cultivamos. Pelo contrário, só os reforça. Porque se numa existência anterior volto com os meus afetos, com um filho, nessa posso ser, por exemplo, amiga ou esposa, e assim trocando de papéis, nós vamos reafirmando ao longo das existências esses laços imorredouros. A morte não é o fim de tudo e nós, espíritas, temos um dever ainda maior de bem querer a morte. Não que nós vamos apressar a hora. Deixa a hora vir quando ela tiver que vir, e o quanto mais estiver longe, melhor. Mas precisamos pensar sobre ela. Pensar, se a nossa hora fosse agora, como estaríamos? Como está a nossa casa mental? A nossa casa mental, essa nossa psicosfera individual, é a primeira morada. Quando Cristo disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele também se refere à primeira morada, que não é o nosso lar, é a nossa mente. Em que nós temos pensado? Que tipo de pensamentos nós temos cultivado? Nós somos antenas radiantes, antenas psíquicas, nos conectando o tempo inteiro com uma nuvem de testemunhas que está pensando e irradiando a mesma classe de pensamentos que nós estamos. Já passaram pela situação de você estar com alguém em um determinado lugar e pescar aquilo que a pessoa pensou?
Isso não é ilusão, isso não é utopia, isso é física e é explicada também pela ciência espírita, porque nós somos antenas psíquicas irradiando. E o céu ou o inferno com o qual nós vamos nos defrontar após a morte é justamente essa nuvem de pensamentos, de sentimentos e de ações que nós empreendermos ao longo da nossa existência. Como houvermos vivido, portanto, nós haveremos de morrer. Então, se queremos essa morte esplendorosa, como a morte do Cristo, nós precisamos cuidar e pensar que o nosso reino, já que nós somos essência divina, também não é desse mundo. E o Espiritismo ainda mostra mais: o cultivo de bens que sejam imateriais. Nós vivemos na carne e precisamos trabalhar, precisamos ter algum tipo de sustento para sobreviver. A sobrevivência faz parte da lei de conservação, que é uma das leis de Deus e está prevista dentro da moral do Cristo. Mas nós precisamos não nos inquietar. Como Jesus disse no Sermão da Montanha: olhai para os lírios do campo, e nem Salomão, em todo o seu esplendor, não se vestiu de uma forma tão bela quanto eles. Olhai as aves dos céus, que formam os seus ninhos, se Deus lhes prover alimento para que elas possam sobreviver, o que não fariam para vós, que sois os vossos filhos bem-amados? Isso não é um culto à inação. Então, a partir de agora, já que Deus tudo provê, ficarei de braços dados, de braços cruzados, esperando que caiam as bênçãos do céu. Mas aqui é um convite à serenidade, a fim de que nós não nos inquietemos, não mergulhemos nessa onda caudalosa que o mundo vive, da sociedade dos prazeres, de sempre ter algo que postar, que compartilhar, de estar na mídia, sempre em evidência, de cultivar os aplausos, os comentários, as curtidas de todos, senão eu me sinto vazia. Nós estamos escamoteando o nosso vazio interior e nada no mundo irá preenchê-lo. Só há uma forma de nós nos sentirmos satisfeitos, plenificados, buscando nos afinar com a lei divina. Essa plenitude interior, a plenitude que Jesus alcançou, é através do cumprimento consciencioso das leis de Deus. É através da obediência e da resignação, de cumprir exatamente o nosso papel social na vida, na família, na sociedade, onde nós estamos incontidos. Nenhuma situação e nenhum recurso externo vai nos fazer felizes. Não é um casamento com um deus grego ou com uma deusa grega que vai nos causar a felicidade. Não é o nascimento de um filho, embora a maternidade e a paternidade sejam missões e que causam verdadeiro júbilo. Não é nenhuma situação material do tipo ficar rico. Não é nenhuma titulação acadêmica. Tudo isso podem ser instrumentos de alegria, mas a verdadeira felicidade, o sentimento de bem-aventurança trazido pelo Cristo, é uma conquista interior e que está além da vida material. Portanto, meus amigos, nós precisamos tentar a cada dia, com o máximo esforço, desenvolver esses patrimônios do nosso espírito, ornar o nosso espírito de virtudes, a fim de nós, quando estivermos no reino verdadeiro, no reino dos céus, sejamos verdadeiramente ricos. É como diz Jesus na parábola do mal rico. Havia um homem muito rico que se tratava com púrpura e linho, e um pobre às suas portas que mendigava as migalhas que caía da sua mesa. Este era Lázaro. Lázaro, com as carnes ulceradas, e os cães vinham lhe lamber as feridas. Pense na humilhação, vivendo no opróbrio da miséria, e o rico se refastelando. Aconteceu que a morte arrebatou os dois, e Lázaro foi para o seio de Abraão, o pai Abraão, patriarca de todos nós. E o rico ardeu nas suas chamas, rico materialmente, pobre pelo espírito. E Lázaro,
que viveu a pobreza e a carência, conseguiu desenvolver os seus patrimônios espirituais através da humildade, do bem, da caridade, e agora apresentava-se numa situação muito superior. Que nós possamos ter a coragem necessária para enfrentar todas as dificuldades e nos sentir estimulados a desenvolver esses verdadeiros patrimônios imorredouros que as traças não corroem, que ninguém consegue nos roubar. E a mensagem de que o meu reino não é deste mundo também fala sobre resignação com as perdas. Há uma história muito bonita no Antigo Testamento e os teólogos se dividem se ela foi verídica ou não, que é a história de Jó. Jó era um homem rico, feliz com a sua família, tudo tinha ao seu dispor, Deus houvera lhe dado. E aí conta o texto bíblico que Satanás, para testar a fé de Jó, permitido por Yahvé disse que Satanás podia fazer o que quisesse, que Jó era um homem de fé e testemunharia sua fé em Deus até o fim. Satanás, para o testar, faz com que Jó perca tudo. A sua família brutalmente assassinada, os seus bens materiais todos espoliados. Ele fica sem nada. E naquele momento, se nós estivéssemos no lugar de Jó, o que será que nós faríamos? Agiríamos como Maria, a mãe de Jesus, aos pés da cruz? O seu filho inocente sendo ali crucificado, sem nenhuma impugnação justa contra ele, e simplesmente diz: Senhor, faça-se na vossa serva a vossa vontade. Ou nós nos rebelaríamos? Seríamos marcados pela insurgência. Perguntaríamos: por que para mim, Deus, e não para o outro? Por que uma pena tão dolorosa? Mas pensar que a vida continua e que a verdadeira vida não é essa, nos dá uma consolação. E é por isso que o Cristo Consolador não é só aquele Pai que nos coloca no colo e faz afago na nossa cabeça, mas Ele nos liberta. Através do exercício do amor à autonomia, o Cristo nos ensina a ver na dor o objeto de consolo. A dor é uma poderosa porta de iluminação. E se nós entendermos a razão pela qual nós sofremos, teremos o consolo necessário para passar pela prova e, como um aluno que precisa passar na matéria, nós passaremos de série e iremos para uma nova fase. Uma fase mais ditosa, mais feliz, uma fase mais tranquila, porque nós teremos expurgado os nossos débitos. Então, no caso de Jó, ao invés de Jó se insurgir, desobedecer, blasfemar contra Deus, ele aquece a prova e mantém a sua fé. E o que lhe acontece? Como mérito, Deus o restitui com o dobro daquilo que ele tinha. Volta a constituir a sua família, o dobro dos bens que houvera reunido, e ele passa a ser muito mais feliz do que antes. Vê como é fácil? Só é deixar nas mãos de Deus, porque Deus, que é nosso Pai, não poderia querer que nós soframos. Se nós precisamos passar por um sofrimento transitório, é para que aquilo nos gere aprendizado. Deus não quer que nós nos revolvamos um sentimento de culpa e de remorso. Quer que nós nos arrependamos. Primeiro passo está lá no Código Penal da Vida Futura, na obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Segundo passo, expiação. Seja uma expiação física ou uma expiação moral. Expiar, expurgar os nossos débitos. Terceiro passo, reparação. Reparação perante as leis de Deus. Portanto, se a prova já nos causou arrependimento, se nós já entendemos por que sofremos e estamos agora nas provas e expiações, que nós possamos suportar com bravura. Tudo passa, como dizia Chico Xavier. E precisamos nos lembrar que tudo passa, tudo. Tanto um momento triste, infeliz, desditoso, como também as alegrias. A verdadeira alegria, como dissemos, o sentimento de plenitude e felicidade imperturbável não pertence a esse mundo, mas
Teremos momentos felizes sim aqui. No momento em que reencontramos os nossos afetos queridos, no momento em que recebemos aquele sorriso, aquele brilho no olhar, por termos feito um bem ao outro, no momento em que convivemos amorosamente com os nossos irmãos, que fazemos o exercício do nosso dever no trabalho bem cumprido e sentimos aquele reforço positivo intimamente, estou no caminho certo. Tudo isso são pequenos sinais de uma felicidade que é ainda muito maior, porque o meu reino não é desse mundo. E aí, meus amigos, não acabou ainda não, gente. Já estou querendo ir fora. Tá quase, viu? Foi engraçado, né? E é interessante também, já estamos caminhando para o final, mas a gente pensar que Deus não condena o uso dos recursos. Ele só não quer que nós nos afeiçoemos demasiadamente com os bens terrenos e esqueçamos da vida espiritual. Lutar para trabalhar com base do nosso suor, do esforço e sacrifício, para angariar recursos que vão nos servir na velhice. Lutar para construir um patrimônio que vai ser utilizado pelos nossos descendentes é muito justo e digno. É cumprir também a lei de Deus, porque eu tenho pessoas que estão sob a minha tutela e que passariam necessidade, se fosse o caso, se eu não tivesse esse tipo de atenção. Mas pensar sempre que o maior legado que eu posso deixar é o legado moral. Ensinar os filhos o caminho do bem. Mesmo que eles não venham seguir o Espiritismo lá na frente, evangelizar, falar de Jesus para essas crianças. Mesmo que eles não sigam a doutrina espírita, sigam qualquer outra, que eles tenham uma base moral, para no momento de dificuldade servir de norte e de bússola, a fim de que eles possam tomar as melhores decisões. Se nós somos ricos, que possamos desfrutar também das delícias que isso nos causa, mas que pensemos naquele pobre coitado que não tem nem o necessário e para nós sobra o supérfluo. Que pensemos também naquelas crianças que são órfãs de pai e de mãe. Enquanto o nosso filho está sendo recoberto de carinho, tem pessoas que não têm nem uma boa noite antes de dormir. Olhar para o outro, nas suas necessidades, nas suas fragilidades e carências, assim como também nós olhamos para os nossos, porque a nossa família não está circunscrita só no nosso lar. A nossa família é a humanidade inteira. E lá na frente nós também abraçaremos esses espíritos dentro do nosso seio familiar, porque o objetivo da providência é esse: nós convivendo com os outros a fim de aprendermos todos juntos. E precisamos nos lembrar de Marcos capítulo 8, versículo 36. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo? Quantos políticos, senhores que estão detentores do poder transitório da terra, podendo utilizar dos recursos amoedados que lhes chegam para promover a equidade de recursos na educação, na saúde. E assim também nós, mais uma vez nos referindo aos nossos filhos, recebemos os talentos do Criador para que pudéssemos dar uma tratativa. Nós somos depositários fiéis, precisamos utilizar bem desses recursos, mas que nós não nos esqueçamos que a nossa destinação é a vida futura, porque nós podemos viver muito bem com os homens, mas como está a nossa consciência perante Deus? Ainda que eu mantenha a minha consciência tranquila perante Deus e desagrade aos homens, tudo bem, mas o contrário não. E precisamos também nos lembrar da pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. Como interpretais a caridade conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Porque se nós acreditamos que o meu reino, o reino de Jesus, não é desse mundo, praticar a caridade é um ato de amor, é desenvolver esses potenciais do nosso espírito e convertê-los num manancial de bênçãos. Benevolência para com todos não significa exatamente ser falciane. Não gosto daquela pessoa, mas estou aqui rindo.
mas é fazer o esforço da convivência, da tolerância. Ainda que eu não queira sair com tal pessoa para ir para o cinema, ou não chame ela para jantar ou almoçar comigo dentro da minha casa, que a trate bem. Só isso. Tratar bem. Tudo começa, toda boa relação começa com o respeito. E aqui é para com todos mesmo. Não é só todos falando daqueles que eu gosto. Todos, incluindo aqueles que eu não gosto. Incluindo aqueles que não gostam de mim. Mas como é que nós vamos nos aproximar dos nossos inimigos? Como é que nós vamos nos aproximar de alguém que não gosta da nossa presença? De uma forma como Jesus também ensinou, orando. Orar por alguém é o maior presente que nós poderemos dar. Nada custa, só a nossa atenção e cuidado, só o nosso pensamento endereçado a Deus em nome daquela criatura. Tudo isso é praticar a benevolência. Veja como a caridade moral nada nos custa financeiramente, mas o peso na balança de Deus pesa muito mais. Indulgência para com as imperfeições alheias. Entender que assim como o outro erra e me desagrada, eu também cometo erros e nem os percebo e desagrado pessoas. Às vezes, nós magoamos por uma ação intempestiva a alguém e nem nos damos conta. E será que nós estamos contabilizando todas as 70 vezes 7 vezes que nós já fomos perdoados por essas pessoas? Por isso a indulgência para com as imperfeições alheias. Se nós entendemos que somos imperfeitos também, precisamos mais uma vez exercer a tolerância. Pense em São Francisco de Assis, olhando para nós. Que distância, que abismo que nos separa dele. E ele nos olha com tolerância, com misericórdia, com benevolência. Assim também nós, em relação aos nossos irmãos menores, mesmo porque menores, de acordo com a nossa concepção. Nós não temos medidor da iluminação de ninguém. Ainda que eu ache, nossa, mas fulano de tal é tão apagadinho, ainda tem tanto a evoluir, né? Vai saber. Só Jesus o sabe. Por isso, a tolerância e a indulgência e o perdão às ofensas, que com certeza dos três é o mais difícil. Por quê? Perdoar as ofensas significa renunciar ao meu próprio ego. Fui ferida, fui magoada, ainda que eu tenha razões e argumentos para isso, ainda que o outro realmente tenha feito um mal contra mim, mas eu preciso renunciar ao meu próprio ego. Como Jesus disse, nega a ti mesmo, toma tua cruz e segue-me. Esse é o negar a si mesmo. E perdão não é esquecer. Esquecer é amnésia, mal de Alzheimer, lapso de memória, qualquer coisa, mas não é perdão. Perdão é eu me lembrar daquilo que aconteceu e aí o senho começa a franzir, começa a subir aquele fogo, eu ficar irritada e eu controlar a minha emoção e colocar uma boa dose de compreensão. Pensar que talvez aquela pessoa não tenha querido fazer-me esse mal, que talvez falte àquela pessoa a compreensão que eu tenho hoje pela doutrina espírita e que ela não tem, que talvez o momento de despertar dela ainda não tenha chegado. Todos nós temos o nosso tempo. Na escala evolutiva, na escalada evolutiva, todos nós que somos imortais temos o nosso próprio tempo de despertar. Assim como nós ainda não aprendemos em certos setores, o outro também não aprendeu. E por acaso, nós estivemos lá no meio do caminho e recebemos essa mágoa e essa injúria. Portanto, perdoar é pensar naquilo e colocar uma outra emoção, uma emoção salutar. Então, meus amigos, que nós possamos nos lembrar das palavras do Cristo, que disse que o reino dele não era desse mundo e que, na verdade, nos sintamos encorajados para perseverar sempre, mesmo com as dificuldades. Nós estamos rodeados de espíritos que nos assistem. Temos o nosso mentor espiritual que aceita de bom grado todas as nossas cabeçadas, nos perdoa sempre e está sempre nos emanando vibrações de amor, de incentivo, de otimismo e de coragem. Nós temos
um grupamento de espíritos simpáticos e familiares que se acercam de nós, que se preocupam com a nossa felicidade e que são atraídos por aquilo que pensamos e que fazemos. Portanto, que nunca possamos nos esquecer. O reino de Jesus não é desse mundo. Que todas as nossas expectativas sejam para um mundo futuro mais ditoso, um futuro feliz, em que todos nós estaremos na mesa, no banquete nupcial que Jesus adredemente tem nos preparado. Que Jesus nos abençoe, nos encoraje hoje e sempre. Agora acabou.